Fala pessoal, beleza? Partindo do projeto estrutural onde já temos a arquitetura importada e preparada na escala correta, ponto de origem correto, vou lançar os elementos estruturais. Lembrando, estou na arquitetura da fundação e os elementos estruturais eu vou lançar no ambiente croquis. Como que eu faço para acessar o ambiente croquis? Tem a opção na parte superior do EBERIC, em vermelho, abrir croquis. Significa que eu vou acessar o ambiente croquis da fundação. Posso clicar aqui na opção abrir croquis ou posso voltar lá no início do projeto, fechando a arquitetura da fundação e duplo clique sobre croquis da fundação. No croquis da fundação já está o DWG que importamos lá no ambiente arquitetura. A partir desse ponto, vamos lançar os elementos estruturais. Apenas devemos nos atentar ao seguinte: a escala que preparamos a arquitetura era 1:100. Perceba que no canto inferior da tela a escala está 1:50. Devemos alterar a escala também do ambiente croquis de 1:100. Para fazer essa alteração, venho na opção superior manipular, alterar escala. Então a nova escala que vamos trabalhar é 1:100. Clico em OK. Percebam que foi alterada a escala do croquis. A partir desse ponto, já está OK para lançarmos os elementos estruturais. O primeiro elemento que vamos lançar é o pilar de fundação. No caso, é o pilar que recebe a carga do pilar da cobertura e transmite a carga para a base. No caso, iremos trabalhar com sapatas. Para inserir o pilar de fundação, venho ao lado esquerdo da tela, clico em fundação. A nomenclatura iniciamos com P1, contato com o solo. Estamos tratando de fundação, vai ter contato direto com o solo. Deixo o vínculo com o pilar engastado, com apoio rotulado. Seção do pilar. Vamos trabalhar com pilar de seção retangular. Dimensões do meu pilar. Bom, reforçando, os pilares da cobertura para a fundação estarão embutidos internamente dentro da parede, que no caso tem 20 centímetros. Para ver uma boa ancoragem entre o pilar de fundação e o pilar da cobertura, devemos utilizar as mesmas espessuras. Como nesse projeto eu pretendo trabalhar com os pilares de cobertura de 19 por 19 para ficar embutido dentro das paredes, eu vou utilizar também o pilar de fundação 19 por 19. Ok? Ângulo de rotação vou deixar 180, não tem problema se tiver zerado, porque vamos rotacionar o nosso pilar internamente. Vou criar um tipo de fundação sapata, não vai ser divisa, tipo sapata, e a profundidade já puxa automático os 100 centímetros que criamos na altura do pavimento. Clico em OK e inicio o lançamento do pilar de fundação. O primeiro pilar que vou lançar será nessa extremidade. Clico sobre o primeiro ponto. A segunda opção é a rotação do pilar. Percebam que quando eu estou com o orto desligado, ele rotaciona livremente. Quando eu pressiono a tecla F8, ele apenas rotaciona em ângulos de 90 graus. Ok? Então é importante sempre trabalhar com o orto ligado. Então o primeiro ponto é a posição do pilar.
O segundo ponto é a rotação do pilar. Não vai diferenciar perante a rotação. Clico internamente. O terceiro clique é a posição em volta do ponto que clicamos. Então, vou colocar ele internamente dentro da parede. E a quarta opção é o deslocamento. Perceba aqui embaixo que ele pede o deslocamento. O quanto que esse pilar vai deslocar do ponto que clicamos. Então, se estamos criando pilares de 19 centímetros dentro de uma parede de 20 centímetros, o ideal é que ele desloque meio centímetro para cada lado internamente dentro da parede. 19 centímetros do pilar, meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro, totalizando em 20 centímetros. Então, o deslocamento da fundação, clique em 0,5 e aperto Enter. Percebam que ele criou o P1, pilar de fundação, meio centímetro de deslocamento das paredes. Esse foi o meu primeiro pilar. Vou criar um novo pilar aqui nesse canto. Outra dica importante: se por um acaso não aparecer as capturas como está aparecendo no meu projeto, é necessário criar uma captura personalizada, que é essa opção aqui em cima. Parece o desenho de uma ferradura. Para criar essa captura personalizada, clica aqui em capturas e seleciona as opções que você quer deixar dentro da captura personalizada. Eu deixo selecionado todas as opções, exceto o ponto do elemento. Quando eu deixo selecionada essa opção, ele pega qualquer ponto do elemento. Isso pode prejudicar um pouco na hora de capturar um ponto específico. Por isso, eu deixo desabilitado o ponto do elemento. Então, percebam que ele pega apenas as extremidades e centro, ok? Mas fica a critério de vocês para a criação da captura personalizada. Então, nesse ponto, já criei os 4 pilares de canto. E agora eu vou criar os pilares de borda. Cheguei em uma situação onde eu, como projetista, irei adicionar um pilar de fundação exatamente nesse ponto, ok? Porém, eu preciso que o pilar esteja alinhado no centro deste pilar. Para isso, é possível adicionar uma linha auxiliar. Então, vem a opção linha, que fica aqui na região superior. Clico no meio do pilar e sigo até o ponto perpendicular na parede. Ok? Percebo que foi criada uma linha de suporte e agora eu consigo criar o pilar de fundação nesse ponto. Depois de criado o pilar, posso apagar a linha. Vou criar uma nova linha nesse ponto. Pilares de fundação lançados. Agora, nesse ponto, vou lançar as vigas, no caso, as vigas baldrames. Ao lado esquerdo tem a opção de vigas. O nome da viga vou iniciar como V1. Ambiente externo. Seção da viga. Percebam que vamos utilizar vigas retangulares. BW é a largura da viga e o H é a altura da viga. Vou trabalhar com vigas de 15 centímetros de BW e H, a altura da viga, de 20 centímetros. Cargas. Importante acentuar que em cima das vigas baldrames temos a carga das paredes. Precisamos adicionar as cargas de paredes. Lembrando, nossa viga possui 20 centímetros de parede. Para essa espessura, utilizamos aí os blocos cerâmicos de
19 centímetros, sendo 1 centímetro de acabamento, meio centímetro para cada lado. Segundo a NBR 6120 de 2019, os blocos cerâmicos de furação horizontal possuem 1.800 kgf por metro cúbico. Lembrando que esse valor pode ter variação e depende do tipo de bloco, da espessura da argamassa e da espessura do bloco. No caso, para o nosso exercício, um bloco de alvenaria de vedação de 19 centímetros tem uma carga de 1.800 kgf por metro quadrado. Então, aqui na opção Cargas, Paredes, clico em Lançar. A altura da parede. Preciso considerar apenas a altura do pé direito. Lembrando, o nosso pé direito tem 280 centímetros, porém no início do projeto inserimos 292 centímetros, pois estamos considerando 12 centímetros de laje. Então, para a carga de parede, a minha altura retorna 280 centímetros. Espessura 20 centímetros a parede. E adoto aqui o peso específico da parede, que é 1.800 kgf por metro cúbico. Clico em OK. Vejam que já foi lançada aqui a carga de parede. Clico em OK novamente para iniciar o lançamento das vigas baldrames. Para lançar a viga, clico no meio do pilar e consigo transpassar os pilares, não tem necessidade de clicar sobre cada pilar, ok? Clico aqui no P1 e vou até o P2. Após clicar no P2, aperto Enter. Perceba que ele já sai com o novo comando do ponto cliquei. Aperto ESC uma vez e clico sobre o novo ponto, que vai iniciar a minha viga baldrame. E assim continuo com as demais vigas. Pronto, vigas baldrames lançadas. E também os pilares de fundações já foram lançados. Basicamente, os elementos de fundação são esses. Ponto importante antes de continuar os próximos lançamentos é a verificação do alinhamento dos elementos estruturais. A verificação se eles foram lançados corretamente, estão alinhados em ângulos de 90 graus. Para fazer essa verificação, seleciono todos os elementos e aqui na parte inferior, verificar alinhamento. E mostrou a seguinte mensagem: não foram detectados problemas de alinhamento. Significa que o meu projeto está alinhado. Clique em OK para continuar. Basicamente, os elementos de fundação estão ok, estão lançados. Nesse ponto, eu vou começar o lançamento dos elementos da cobertura. Então, o jeito mais fácil para não ocorrer diferença entre os elementos estruturais entre a fundação e a cobertura é tirar uma cópia dos elementos da fundação para a cobertura. Para isso, vem a opção Estrutura, Copiar croquis, Origem Fundação, deixo selecionada a opção Destino, que é a cobertura, e vou copiar todos os elementos. Clico em OK, percebam que nada foi afetado no pavimento fundação. Nesse ponto, vou para o pavimento cobertura. Consigo transitar entre os pavimentos aqui nessa opção superior em pavimento acima. Significa que estou no pavimento fundação e vou para o pavimento cobertura. Ou posso fechar do pavimento fundação, clicar
sobre o mais no pavimento cobertura e abrir o croquis com um duplo clique. Então percebam que os elementos estruturais já foram inseridos no pavimento cobertura. Os pilares no pavimento fundação chamavam-se de pilares de fundação. Por isso mostrava que eles morriam no nível da fundação. E após isso nasciam os pilares de cobertura. Então nesse ponto eles foram convertidos em pilares. As vigas permaneceram as mesmas, não teve alteração. Porém, é importante notar que as vigas estão com a carga de parede inseridas, pois inserimos as cargas de paredes na fundação e importamos ela para a cobertura. Percebam que cada viga está nomeada com esse valor de 1008, significa que é a carga de parede que inserimos nas vigas baldrames. Porém, a nossa viga superior não tem carga de parede, por isso devemos zerar o valor da carga de parede. Um duplo clique sobre uma viga, vem em carga de parede e clique em remover. Percebam, carga de parede, zerou. Clico em OK. Nesse ponto, o valor de 1008 não aparece mais na viga. Tem necessidade de fazer isso viga por viga? Não. Como eu já alterei a carga de parede nessa viga, consigo copiar os dados dessa viga para as demais. Clico sobre a viga e aqui no canto esquerdo tem a opção copiar dados. O que eu quero copiar da viga 1? Deixo apenas selecionada a opção carga de parede e seleciono as demais vigas que eu quero apagar a carga de parede. No caso, como são todas, seleciono todas e aperto Enter. Percebam que a carga de parede foi apagada de todas as vigas. Na cobertura, preciso lançar a laje de forro. Para o lançamento da laje, venho no canto esquerdo, laje, nomenclatura, inicio com o nome L1, treliçada em uma única direção, ambiente, contato externo. Cargas, segundo a NBR 6120 de 2019, carga acidental 100 kg força por metro quadrado, e revestimento 50 kg força por metro quadrado para forros de cômodos de casas térreas. O tipo de treliça deixo o menor a fim de baratear minha obra. O enchimento seleciono se vou trabalhar com EPS ou lajota e a dimensão deixo também a primeira opção selecionada. Clico em OK. E após isso, clico onde vou lançar cada laje de forro. Lançado os elementos da laje. Importante renumerar os elementos estruturais. Para isso, vem na opção Elementos, Renumerar. Seleciono quais elementos quero renumerar. Clico em OK e pronto, ele renumerou da esquerda para a direita, de cima para baixo. Agora que já lançamos todos os elementos estruturais e também renumeramos cada um deles, precisamos lançar na laje em cima do banheiro a carga de caixa d'água. A carga de caixa d'água é lançado por metro quadrado em carga extra sobre a laje. Então, para saber quanto de carga por metro quadrado que eu vou lançar de caixa d'água, é importante saber quantos litros de caixa d'água foi solicitado e qual a área da laje. Vamos supor que o nosso projeto necessite de uma caixa d'água de 1000 litros. Precisamos agora encontrar a dimensão dessa laje.
no eBERG eu consigo medir, a opção medir, na parte inferior da tela. Clico de um ponto do pilar ao outro, deu a dimensão de 151 centímetros, no caso 1,51 metros. Estou com aquela opção ainda selecionada, clico no outro pilar, 411 centímetros. Neste caso, 4,11 vezes 1,51. Então tem uma área quadrada de 6,2 metros quadrados. Então 1000 litros de água equivale a 1000 quilos de água. 1000 dividido por 6,2. Então tem uma carga extra de água de 161,29 kg/força por metro quadrado, arredondando 161,3. Vou lançar sobre a laje 2, duplo clique sobre o nome, em cargas, venho em extra, na linha extra, editar, que eu vou lançar carga de caixa d'água 161,3. Aperto OK, percebam que já foi lançado a carga de caixa d'água em kg/força por metro quadrado na laje L2. Clique em OK, pronto, foi lançado a carga de caixa d'água. Então esse foi o nosso segundo vídeo sobre lançamento dos elementos estruturais. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.